O objetivo desse vídeo é entender, né, e aprender alguns detalhes que existem no controle de ordens de serviço, né? Quais são algumas ferramentas que são mais utilizadas pelos planejadores de manutenção para entender e para conseguir controlar, né? O que acontece? Numa indústria comum, onde é implantado o Sigma, né, a gente tem aí diariamente empresas até que têm pequeno porte, 30 ordens de serviço geradas, concluídas por dia, né, às vezes. Tem algumas empresas que chegam a 100, 150, 300 ordens de serviço, né, em poucos dias. Então, o que isso gera? Isso gera um fluxo de informação muito grande, né, muito forte, e que se não é controlado pelo planejador, se o planejador não utiliza alguns métodos, algumas ferramentas para controlar, ele mesmo não consegue entender o que está acontecendo, né? Então aqui a gente vai ver algumas formas de controlar isso e de minimizar, né, o trabalho do próprio planejador da manutenção controlando esse fluxo, tá? O que acontece? A gente tem muitos planejadores que passam a maior parte do tempo, né, atendendo o telefone de clientes, de pessoas cobrando serviços, né, e pedindo serviço, pedindo prioridade. Então, o que acontece? Eu já fiz treinamento com uma empresa, né, com um hospital, que era exatamente assim. Eles tinham um fluxo grande de serviços e eles estavam sem sistema naquela época ainda. E o que acontecia? A pessoa que estava participando do treinamento falou: eu sou técnico, eu sou planejador da manutenção, mas na verdade eu passo a maior parte do meu tempo como telefonista, né? Porque o telefone não para de tocar e eu fico simplesmente correndo atrás, e essa é a rotina diária. Então a gente vai ver aqui algumas formas que a gente tem de minimizar esse trabalho e de fazer com que o planejador ele realmente trabalhe com sim, atendendo sim as urgências, né? Mas ligações que são sobre itens não urgentes para perguntar o status e a situação de alguns itens comecem a deixar de existir, né? Existem algumas coisas que a gente faz para que isso aconteça. Então, primeiramente a gente vai tratar sobre que treinamento, que informação, né, você passa para quem solicita o serviço da manutenção, né? Para o quê? Para que ele tenha mais informações e que as informações básicas que ele precisa, ele não precise sempre recorrer ao telefone e ligar para a manutenção, né? Que ele possa acessar e achar essas informações direto no sistema, e aí você vai ter mais tempo livre para fazer realmente planejamento da manutenção, né? Então, ok, como é que a gente faz isso? Bom, primeiro, a gente precisa retornar para quem pede o serviço o status das situações. Você vai ter um planejador, um setor de manutenção, que vai atender às vezes a 300 pessoas dentro de uma empresa, né, ou mais, né, muitas vezes muito mais que isso até. Então, todo mundo vai querer informação da manutenção para saber como é que está o status do seu equipamento, o que está acontecendo, por que está demorando, né? E às vezes informações como a gente já passou isso para o pedido de compra, está aguardando lá, né? A pessoa que pediu o serviço tem que ligar para a manutenção, para o cara falar, contar toda a história, e assim, aí sim ele poder desligar o telefone e seguir no trabalho dele. Então, nossa ideia aqui é o que? É minimizar o máximo possível esse retorno, né, desnecessário, né, por telefone, e gerando informações ao mesmo tempo para quem está pedindo a manutenção. Então, primeiro de tudo, quem pediu a manutenção vai pedir essa manutenção pelo aplicativo de solicitação de serviço. Ele vai solicitar um serviço por lá, né? Para quê? Para já facilitar o fluxo da manutenção. Então, vamos simular um caso onde o solicitante pediu um serviço, ou tem uma lista de serviços que ele pediu, e a manutenção vai retornando dados no sistema, de forma que continuamente essa pessoa que pediu o serviço esteja informada sobre o que está acontecendo, né? Com isso ele não precisa sempre ligar para a manutenção, ele tem um sistema, ele pode entrar lá e ver o que está acontecendo. Então, ok, vamos entrar aqui como um solicitante no aplicativo SS. Vou entrar no banco de dados de demonstração, entrar com a senha Sigma maiúsculo, ajustar o tamanho da tela aqui.
Ok. Então, aqui é a tela, né? Ele clica aqui em abrir e ele visualiza aqui e cria uma solicitação. Então, vamos criar até mais uma aqui, ó. Injetor. Então, imagina o seguinte, ele está criando aqui uma, né? E aí, na hora que ele está criando um serviço, é a hora que ele lembra dos outros que ele já pediu e que ele ele quer saber como é que tá, por que não veio ninguém, enfim. Ou por que veio, o que não resolveu, né? Ok, então ele vem aqui, entra aqui, né? Vai solicitar o serviço dele. Não vou indicar nenhuma observação. Ele indica uma área executante. E salva. Bom, ele solicitou o serviço dele normal. Aí ele lembra, né? Mas e aquele serviço que eu tinha pedido, né? E por que não está resolvido ainda? Então ele vai aqui em pesquisar, tá? E aí é bom que ele receba já desde lá do início, né? E se no início não tinha dados suficientes para ele usar e aprender a usar essa tela, né? Pode ser feito um segundo treinamento que ele vai aprender a ver e consultar os serviços que ele tem, né? Sendo assim, por exemplo, se é um supervisor de uma área, esse supervisor não precisa ficar pedindo relatórios e relatórios para manutenção, né? Ele pode acessar o sistema, poupar papel e ver as informações que estão atualizadas ali, né? Quando a gente imprime, a informação fica desatualizada ali, mas aqui no sistema não, ela sempre vai estar de acordo com a última informação que foi indicada. Então, o que ele faz? Aqui ele está vendo as SS pendentes, né? Ele clica em pesquisar, ele vê o que dele não foi aprovado. Então, ele clica aqui, de acordo com o que ele clica em cima desses botões, das linhas, né? Ele verifica informações aqui embaixo, em acompanhamento, relativas. Ele vê isso em forma de uma frase, olha. Acompanhamento, SS pendente desde 5/2/948, solicitada por administrador do sistema, aguardando aprovação, né? Então, está aguardando aprovação. Até aquele momento não tem histórico, né? Não tem informação sobre isso. Ele seleciona aqui em cima status da SS aprovado e ele verifica aqui, né, as OS que ele tem. Então, quando ele clicou aprovado e é pendente, ele clica em pesquisar, aqui ele está vendo quais são os serviços que a manutenção já aprovou e que estão pendentes, né? Quando ele clica num deles, ele vai ver aqui no acompanhamento exatamente o histórico e o que está acontecendo, né, que impede com que o serviço dele ainda não foi concluído. Então é exatamente aquela questão. Em algumas indústrias, né, dependendo da situação, né, o tempo que a OS demora para concluir é maior. Tem muitas empresas que as máquinas são de pequeno porte, né, não existem tantas limitações quanto a segurança. Então, o serviço é muito mais ágil, né? Você vai, abre uma OS, ele vai lá, conclui, isso tudo às vezes demora poucos minutos para acontecer. Já existem empresas que uma OS, para ser concluída, vai demorar vários dias, várias semanas ou até vários meses. Então, quem solicitou vai querer saber passo a passo o que aconteceu, né? Por que aquele serviço ainda não foi indicado. E aí o seguinte, ele vai ver esse texto aqui, esse acompanhamento, né? Olha, eu abri tal data e tal hora, ela foi aprovada tal data, né, e tal hora, gerando essa OS pelo usuário tal. E não há registro de lançamento de horas, né, em relação a essa OS. A OS está pendente há tantos dias, atualizado em tal hora. Então, por exemplo, esse texto aqui ele pode copiar, tá? Pode copiar, ele pode colar em outro lugar, tá? Ele pode mandar um e-mail, ele pode usar essa informação para cobrar para alguém, enfim, ele pode fazer o que ele quiser com isso, né? Então é uma forma de tirar também a informação do sistema, tá? E ele pode navegar entre as OS dele. Vamos ver o que está pendente meu e por quê, né? Na segunda ali eu vejo o seguinte: máquina sem liberação, né? Acompanhamento. E veja que eu tenho aqui um texto maior, né? Então ela foi aberta, foi aprovada nessa data e nessa hora aqui, de 8 às 9, né? Indicaram máquina sem liberação, né? Pendência indicada 004, aguardando segurança. O que aconteceu? Abriram a OS, foi lá o fulano trabalhar, não tinha liberação, ele foi, lançou essas horas e indicou aqui, ok? Realizado por Paulo Bernardo, que é o nome do executante.
E aí é o seguinte, aí você pensa, bom, mas alguém tem que digitar alguma coisa, né? O sistema não vai adivinhar o que está acontecendo na minha empresa, óbvio que não. Mas aí o trabalho do sistema vai ser organizar as informações que você está indicando nele, criando esse texto informativo, né? De forma que você digite o mínimo. Na verdade, a única coisa que foi digitado mesmo, o único texto que foi digitado, é essa informação aqui, ó, máquina sem liberação. O restante o sistema montou de acordo com as informações que ele tem. Então agora nós não precisamos mais simplesmente digitar uma série de informações, manter a informação disponível em outro lugar, né? A gente vai digitar ela uma vez no sistema e aí ela já vai estar disponível para as pessoas que precisam dessa informação. Então agora que a gente viu isso, a gente vai visualizar alguns locais, né, e como é que a gente gera os dados, como é que a gente trabalha com o sistema para que essas informações estejam disponíveis para as pessoas certas. Essa é a grande pergunta agora, né? Então, ok, então eu sei que isso vai aparecer para o meu cliente. Como é que eu faço aparecer para ele? Então vou fechar aqui essa tela, vou abrir de novo o Sigma. Bom, quando você está controlando os serviços aqui pelo Sigma, o ideal é que as informações de horas trabalhadas, elas sejam digitadas o quanto antes no sistema, certo? Por quê? O quanto antes você digitar no sistema, né, depois que o serviço foi feito, por exemplo, terminei um serviço 8, né, de 8 às 9, tá? Se o meu cliente me perguntasse 1h da tarde, né, considerando, claro, que não é alguém que trabalha com aquela máquina todo o tempo, né, mas foi ali o solicitante tal e pediu o serviço. Isso também é muito comum, cabe uma informação aqui, em troca de turno, tá? Por exemplo, olha, na noite, né, o que aconteceu? Alguém foi lá e abriu um serviço e alguém foi lá e já fez alguma coisa. Aí chega o novo operador de dia, vê que a máquina não está funcionando. O que ele vai fazer? Né? Em muitos casos a gente vê a mesma coisa. O cara vai lá e abre outra OS. Aí quando tu vê, tu tem uma OS para cada turno para o mesmo problema. Então, se você conseguir treinar esse operador, um supervisor, enfim, você conseguir treinar, você vai poder dizer o seguinte, olha, você pode ver no sistema o que está pendente para essa máquina. Né? Você sabe que lá tem um filtro por máquina. Então, tá, tem um problema nessa máquina? Tem. Talvez esse problema já aconteceu no turno seguinte. O pessoal já fez alguma coisa, já indicou algum status e agora, né, eu preciso simplesmente saber o que eles já fizeram. Então eu vou lá e vou consultar. Ou seja, o quanto antes as informações são jogadas no sistema, né, antes você pode mostrar e provar para o teu cliente, né, que você já trabalhou naquilo, você está correndo atrás daquilo, mas o problema ainda não está resolvido. Né? Então, o que a gente faz? Bom, aqui nas horas trabalhadas, antes, em outro vídeo eu tinha comentado que a gente tem aqui a OS, por exemplo, e a gente tem aqui esse campo de pendência. Né? Pendência. Vou pegar uma OS um pouco mais recente. De 57. Esse torno não liga. Tá? E é o seguinte, eu vou lançar aqui um trabalho do Gabriel. E aí eu vou indicar aqui um tempo de trabalho para ele de 8. Vamos dizer assim, ele chegou 8 horas até as 8h15 na máquina, tá? E ele verificou o seguinte, olha, não tem que trocar uma peça, foi feita uma avaliação, tá, da máquina e tem que trocar uma peça lá, não temos ela aqui, né? Então temos que comprar. A compra nem demora tanto tempo, mas tem que comprar. Então eu vou deixar ali aguardando compra. E aqui eu indico na descrição, né? Feita a avaliação da máquina, é necessário trocar a peça ABC. Vamos dizer que ele tem um código para ela, ele quer escrever aqui. Incluir o lançamento. Ok? Então, ok, fiz a inclusão do meu lançamento, né? E tá ali. Uma vez que eu fiz isso e eu salvei aqui, essa informação está disponível.
tá? Então eu não preciso mais me preocupar, essa informação já está lá. Tem vários locais do sistema onde eu consigo visualizar, imprimir essa informação. Se eu precisar mandar, por exemplo, alguém me cobrou por e-mail, né? Eu posso mandar um e-mail para essa pessoa indicando isso, e aqui eu vou mostrar alguns lugares onde a gente faz isso, né? Primeiro, na tela de iOS, nós temos um campo que serve exatamente para isso, né? Se eu não me engano foi essa OS que eu usei. Aqui, informações, acompanhamento. Não foi essa OS. Deixa eu ver a outra. Torno não liga. Acho que foi essa mesmo. Informações, acompanhamento. Então, tá aqui a informação que eu queria, né? Então, aqui ele me diz quando ela foi aberta, quando foi aprovada, quem fez e etc. Vejam que a única coisa que eu digitei mesmo foi o código desse cara aqui. Ele já trouxe o nome completo. Eu digitei esses horários aqui, né? Essa data, o sistema já trouxe a data atual. E essa pendência. Então, só isso que eu trouxe e eu já dei essa informação para o pessoal. Né? Mas se eu não quiser ver por aqui, né? Tem algum lugar que é mais objetivo para visualizar essa informação? Tem também a própria tela de acompanhamento, né? O objetivo dessa tela é você entrar com o código de iOS e visualizar como é que ela está, certo? Ou seja, uma forma mais simples que não carregue tantas informações. Então aqui, torno não liga, clico em pesquisar, o sistema traz essa informação rápido para mim e eu posso até imprimir ela aqui, né? Então vejo que eu posso imprimir um relatório de acompanhamento. Isso é bem útil, muito útil para empresas de grande porte, né? Principalmente empresas de processo, né? Fábricas de papel, empresas com máquinas de grande porte. Você tem um problema que começa num ponto e se estende por vários dias, e aí alguém quer saber o que aconteceu exatamente, né? Ponto a ponto, onde que teve o problema, onde que a manutenção ou alguém demorou para fazer alguma ação, né? Porque isso está gerando prejuízo para a empresa. Então, essa é a impressão do relatório de acompanhamento de iOS. É um recurso bem interessante. Bom, fizemos aqui o acompanhamento de iOS. Então, dessa forma, a gente deixou o solicitante de serviço e controlamos os status por pendência. Uma pergunta que pode acontecer, né? Onde é que eu indico, onde é que eu crio essa pendência? Aqui a gente tem opções cadastro. No módulo, vou voltar aqui, ó, aqui embaixo, opções / cadastro. E aqui eu tenho vários cadastros, inclusive o tipo de OS, que eu posso adicionar outros, projeto, pendência, uma série de cadastros. E aí você vai entrar em pendência e você vai cadastrar um item como todos os outros no sistema. Você vai indicar um código e você vai indicar uma descrição. Ok? Então, esse controle de pendências, você cria as pendências que você quer manter no sistema, que são os motivos pelos quais a OS ainda não está concluída, tá? E depois disso, aí sim você faz o teu trabalho de indicar nas OS as pendências em si. Bom, o que mais nós usamos aqui para controlar? Um problemão, né, era esse. Como é que nós damos retorno para o solicitante? Outra questão pode ser, como é que nós vemos as pendências? Como é que nós vemos quais são as OS pendentes? Muita gente utiliza diretamente a tela de OS, por quê? Por aqui ele consegue fazer vários filtros, né? Eu vou aumentar essa tela e a gente vai explorar um pouco isso aqui. Por exemplo, se eu quiser saber as pendências de iOS, tá? De uma determinada máquina, eu dou 2 cliques aqui no campo da máquina, ele veio para cá, mostrou esse campo, olha, né? E eu clico aqui, contenha, e aqui o código dela, por exemplo, pendências dessa fresadora, eu acredito, né? 03. Então eu tenho essas três pendências, essas 6 OS, cada uma delas está aqui. Então por aqui eu consigo filtrar muita coisa já, eu consigo ver tipo de OS, solicitante, descrição, né? Equipamento, funcionário e por aí vai. Outra forma também de controlar, às vezes eu quero exportar para um Excel, fazer um relatório mais elaborado, enfim. Ou às vezes eu quero uma listagem que eu possa fazer anotações nela, né?
para levar para uma reunião, para priorizar, enfim. Para isso eu posso usar também esse visualizar pendências. Aqui a gente vê pendências de pronto atendimento, atendimento programado e todas. A gente pode escolher elas, né? Clicar em pesquisar. E aí a gente pode aqui imprimir, ok? Também um relatório de pendências. E aqui a gente tem um espaço para fazer anotações, né? Nessa reunião que a gente esteja indo. E aqui é uma listagem simples que tem OS, a descrição dela, a máquina com o nome, o tag, o nome, o equipamento com o nome dele e o sintoma com o nome dele, né? Uma listagem que indica qual é cada problema. Nós também temos várias opções para tirar esses dados do sistema também. Eu quero exportar isso, eu consigo? Consegue. Tem esse exporta XLS, né, para o Excel, que a gente usa para escolher uma tabela, por exemplo, OS, e a gente marca os campos que a gente quer, OS descrição, né, por exemplo, e a gente clica em Excel. Com isso ele abre o Excel, né, e faz o trabalho para a gente de digitar tudo lá dentro. Então, está aqui a minha listagem, né, de todas as OS que eu tenho para o Excel, bem fácil, né. Também pelo relatório de cadastramentos, nós conseguimos fazer essas listagens. Mas é bem importante entender algumas listagens mais simples, né, como essa de pendências, porque isso também pode ser exigido de vocês, né. Crie OS, né, gere ordem de serviço e tire um relatório por esse botão visualizar pendências, né, porque é bem simples de ser utilizado. Você traz ele aqui, né, e clica em imprimir e já está impresso a tua listagem de pendências. Ok? Então esse foi o vídeo sobre alguns detalhes do controle de ordem de serviço, como a gente dá retorno para o solicitante do serviço, né? E como a gente controla alguns itens da ordem de serviço.